Iniciamos o primeiro bloco dessa semana conversando sobre contabilidade. Temos hoje na bancada os contadores Salésio D'Agostin, Cristiano Bucor e Giovanni D'Agostin. Professor Salésio, hoje o tema tem muito a ver com a grande maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, que é a importância da contabilidade a importância da contabilidade nos condomínios. É isso? É isso mesmo. A contabilidade, não como ciência, mas como técnica, né, de apurar resultados, ela é útil e necessária para todos os segmentos, seja ele econômico, seja social, ok? E o problema hoje nos condomínios prediais é que eles confiam o trabalho nas administradoras condominiais e essas administradoras, elas não têm por obrigação fazer os registros contábeis. Ora, como não tem esta função, os registros que elas adotam é o regime caixa. O que recebe registra e o que paga também registra. Vejam que é somente o que? Bolso. Paguei, registrei. Se deixou de pagar, ela não faz o registro. Não fazendo o registro, os condôminos não sabem qual é a dívida que tem o condomínio. É por isso que se recomenda que todos os segmentos, seja ele econômico ou social, tem que ter contabilidade, porque tendo contabilidade, os condôminos, os sócios, a sociedade, os agentes, todos que têm interesse naquele segmento, vai saber qual foi o valor dos ingressos, qual foram os valores do desembolso, né, quais são as dívidas, o que você deixou de receber, o que você deixou de pagar. Aí você tem, efetivamente, uma prestação de conta conforme estabelece o Código Civil Brasileiro. Hoje, os síndicos, infelizmente, não prestam conta. Ela simplesmente diz o que registra, o que pagou e o que recebeu. E isso não é uma prestação de conta, é por isso que se recomenda que todos os condomínios façam a prestação de conta completa e a contabilidade oferece isso. Então, para isso nós trouxemos aqui também o contador Cristiano Bucor e o contador Giovanni D'Agostin para ver quais são os tópicos mais importantes na prestação de contas sobre o enfoque da contabilidade legal. Cristiano, o que temos aí de mais importante, então, para trazer para os telespectadores? Vilmar, complementando e agradecendo o convite e a presença do Giovanni e do Salésio, hoje, realmente, a contabilidade nos condomínios ela é de suma importância. Por mais que o condomínio não tenha uma obrigatoriedade legal, de olha, é obrigado a ter contabilidade, a contabilidade ela deve ser vista de outro ângulo. A contabilidade ela é um instrumento de gestão para aqueles administradores. Como muito bem ponderou o Salésio, a questão dos regimes de caixa, ali tu só registra aquela situação momentânea. Entretanto, lembrando aos administradores de condomínio que eles não tendo contabilidade, eles não têm controle sobre o seu patrimônio. E o condomínio, por mais que ele não tenha uma personalidade jurídica, ele tem, na verdade, um CNPJ e ele acaba adquirindo bens para aqueles condôminos. Por exemplo, o condomínio tem uma escada, ele tem uma máquina, vários itens, e esses itens não são controlados. Eles não têm um controle, porque o regime é caixa. Comprou a máquina, registrou. E cadê o controle dessas máquinas? Cadê o controle desses bens? Não tem, porque a administradora de condomínio, ela não presta esse serviço de contabilidade. Ela faz uma pasta gerencial, né, dizendo o que entrou, o que saiu, o que pagou e o condomínio que deve. Ponto, acabou. Agora, o controle patrimonial não tem. Não tem aquele controle, como muito bem o Salésio colocou, das receitas futuras que eles vão ter com determinadas situações. Quando eles fazem uma previsão orçamentária, a gente já gravou um programa sobre isso, eles fazem uma previsão orçamentária e um número fictício, porque eles não têm histórico, eles não têm contabilidade. Então, ou eles vão pegar aquelas pastas e vão olhar para trás, ou como que eles projetam para frente? Eles não têm isso. Isso não tem, esqueçam. Então, a importância da contabilidade é isso, é tu mostrar os números, tu registrar o patrimônio, tu conhecer aquilo que tu tem naquele condomínio, independente de obrigação legal ou não. Além dessas obrigações, ainda o condomínio tem obrigações tributárias, né? Porque ele tem que recolher, ele tem folha de pagamento, ele tem INSS dos seus funcionários, do síndico. Então, a gama é muito grande e tem crescido muito na questão do condomínio as auditorias em condomínios. Por quê?
Porque realmente existem falhas. Todos os condomínios em que se adentrar com uma auditoria vai se encontrar falhas, porque tu não tem controle suficiente. Tu tem, na verdade, uma pasta gerencial, que eles chamam, né? De livro caixa. Pois é, e por falar em auditoria, na verdade, nós estamos aqui com 3 contadores que são auditores, quer dizer, tem a visão macro, inclusive, da análise dos balanços, da análise de toda a contabilidade para fazerem os seus relatórios e apresentarem às empresas, que é tão importante isso para o planejamento empresarial. Contador Giovanni D'Agostin, tá? Dentre essas colocações aqui do Salésio, do Cristiano, o que temos mais assim para acrescentar principalmente aos gestores, que são síndicos, né? Que têm uma responsabilidade enorme no condomínio, né, Giovanni? Muito bem, senhores. Primeiramente, agradecer o convite, né? Nós que agradecemos. Estou honrado de participar desse seleta mesa. Os condomínios prediais, muitos deles, na verdade, pela quantidade de volumes de operações e de documento, ela, de certa forma, para os fins de gestão, elas se equiparam a empresas, não é? Existem os condomínios menores, né? Assim como existem empresas menores, agora existem condomínios com uma complexidade maior de operação, que presta efetivamente bastante serviço para os condôminos, né, que integram esses condomínios. Então, partindo dessa premissa de que existem condomínios de alta complexidade de volume de operações, recomenda-se que esses condomínios adotem a forma mercantil de escrituração para os fins de prestação de contas. Porque a forma mercantil de escrituração, que é o levantamento do balanço patrimonial, o levantamento de demonstração de resultado e também, por que não, um livro caixa, né? Eu acredito que os condôminos e os síndicos queiram fazer uma prestação de contas que melhor contemple o conhecimento, o controle e o estudo daquele patrimônio que, afinal de contas, é dos condôminos, não é verdade? Então, eu trouxe aqui, para o conhecimento dos senhores telespectadores, um pequeno apanhado jurídico acerca da forma mercantil de escrituração. O que estabelece o Código Civil brasileiro? Lá no artigo 1348 tem as competências dos síndicos edilícios. Dentre os itens, lá, prestar contas à Assembleia. Muito bem, tem a terminologia prestar contas, né? Mas, afinal, o que é prestar contas? Lá no Código de Processo Civil existe essa nomenclatura. Lá no artigo 520 do Código Civil diz que as contas, a prestação de contas, as contas do autor serão apresentadas de forma adequada. Veja só o que diz o Código Civil. Forma adequada, está no artigo 520, parágrafo 2º. Bom, isso pressupõe que a forma adequada vai depender do objeto da prestação de contas. Então, se o objeto for mais complexa tem que ser a prestação de contas. Se for menos complexa, a meu juízo, menor complexidade se utiliza. E talvez, quem sabe, um livro caixa mais simples, que é o que se tem na maioria das vezes quando se contrata uma administradora de condomínio, não é? Muito bem, essa forma adequada já foi objeto de análise perante alguns tribunais. E eu trouxe para os senhores um acórdão recente, que é do mês de outubro de 2019, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que quando foi instado a se manifestar sobre a prestação de contas adequadas, assim disse ele. Forma mercantil. A prestação de contas deve ser feita na forma mercantil, especificando-se as receitas, as despesas, comprovadas por documentos e apontando-se eventual saldo em favor de uma das partes. Esse é o acórdão número 10024 10.1509.743/002. Se os senhores telespectadores tiverem curiosidade, está no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, verifica que o Tribunal de Justiça deu um mote acerca da prestação de contas, fazendo um link com a forma mercantil de escrituração. E o que é a forma mercantil de escrituração? O Decreto-Lei 486, que estabelece sobre a escrituração dos livros mercantis, que é das entidades mercantis, as empresas, não é? Que trata lá que a escrituração contábil deve dar-se de forma mercantil, que é a escrituração do livro diário, o levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Bom, explanação muito boa, né, professor Salésio, em relação a essa questão legal.
Então fica um alerta a todos os síndicos, principalmente, que são os responsáveis únicos e finais perante o condomínio e perante também terceiros, que atentem para essa situação, porque foi muito bem levantado aqui uma questão que até então a gente não tinha bem presente. Todo o patrimônio do condomínio não está patrimonializado na instituição condomínio. São câmeras CFTV, são centrais de cerca elétrica, interfonia, bombas de recalque d'água, agora todos os equipamentos de PPCI, e isto só poderá ser feito através de uma contabilidade competente. Um abraço a todos.